Deus é bom. Quantos estão ansiosos para comer esse mousse? Dá uma glória a Deus aí, bem alto, em nome de Jesus. Eu comprei 30. Vou comer muito mousse para a glória de Deus. Vou dar de presente para o meu time na reunião que nós faremos logo após o culto. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 33, do verso 18 até o verso 20. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. A nossa irmã Ana também tem algumas coisas para passar para vocês, mas ela vai passar o término para a glória de Deus. Ana, você volta no término aqui, para você nos passar, porque tem que ser falado hoje, não podemos esperar esse assunto para a glória de Deus. Gênesis capítulo 33, do verso 18 até o verso 20. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: depois de percorrer todo o caminho, desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Meus irmãos, essa vai ser a última mensagem dessa série que nós temos feito em Gênesis, onde nós vamos estar focalizando neste personagem chamado Jacó. Aqui encerra na própria Escritura o foco que é dado a Jacó como o terceiro dos patriarcas de Israel. A partir desse momento, e os irmãos vão ver no próprio desenvolvimento da mensagem, Deus passa agora a tratar das promessas que até então eram aplicadas diretamente aos patriarcas. Essas promessas agora são aplicadas indiretamente aos seus filhos. Então aqui se encerra esse ciclo onde a gente fala de Jacó. Mas Jacó, ele é um camarada, irmãos, muito emocionante, muito montanha-russa, porque na reta final da vida, ele ainda vai passar por um momento bastante angustiante em decorrência de más escolhas que ele faz. E aqui é importante a gente introduzir a mensagem falando sobre a necessidade de fazermos boas escolhas. Todos nós, conforme vamos amadurecendo, crescendo, galgando responsabilidades, a gente passa a ter que encarar o resultado delas. Então, a maturidade traz para nós novos desafios. Então, eu observo, por exemplo, as crianças. As crianças chegam na escola, elas têm que ter a responsabilidade agora de fazer a lição de casa. Você começa a trabalhar, você passa a ter a responsabilidade agora de cumprir horário, respeitar as normas da empresa. Você se casa, você agora deve viver para o seu cônjuge. Se você tiver filhos, você assume para si a maternidade e a paternidade. Conforme nós vamos crescendo e avançando, novos desafios são colocados diante de nós e diante deles, com responsabilidade, a gente tem que fazer boas escolhas, porque nós somos livres para escolher, mas somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Esse é um valor, inclusive, que nós prezamos muito na igreja, a responsabilidade pessoal. Nós acreditamos que vocês vão sempre dar o melhor de vocês e, ao mesmo tempo, a gente sabe que vocês são maduros o bastante para assumirem a responsabilidade das suas escolhas. Jacó sentiu isso aqui na pele. Nos capítulos 33 a 35, que é onde essa mensagem vai estar focalizada, Jacó, na reta final, quase chegando onde Deus pediu que ele fosse, que era Betel, ele vai dar uma pequena patinada. E essa patinada vai custar muito para ele, muito para sua família. E nesse cenário de caos, diante de uma má escolha que ele fez, Deus, nosso Pai, vai se revelar para ele mais uma vez. E aqui é o cerne do que eu quero transmitir ao coração dos irmãos. Em Gênesis capítulo 28 e 21, eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos rememorar para vocês 2 momentos anteriores da vida de Jacó, que são muito importantes para a gente situar essa história e trazer para os irmãos o que está acontecendo no texto. A Escritura afirma que nesse momento Jacó está viajando em direção a Betel, ele está voltando para casa, Deus mandou que ele voltasse para a terra dos seus pais. E a gente vai se lembrar aqui, nesse primeiro versículo, que o próprio Jacó havia prometido para Deus que seria fiel a ele se Deus o trouxesse de volta para casa. Gênesis capítulo 28 e o verso de número 21, a Escritura diz assim: Jacó está dizendo, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Desde o começo da história de Jacó, ele objetivava voltar para casa. Ele sabia que ele ia ter a casa de Labão com uma missão, mas que ele deveria voltar.
Quando ele cumpriu o seu papel onde ele estava, o próprio Deus mandou que ele voltasse. Gênesis 31, e o verso de número 3, a Escritura diz assim: então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. O plano de Deus era que Jacó voltasse e se estabelecesse em Betel. Isso está escrito em Gênesis 28, verso 13. Porém, nesse caminho de volta, estando a apenas um dia de chegar em Betel, a Escritura fala que Jacó parou na cidade de Siquém e ali ele se estabeleceu. A Bíblia fala que ele comprou ali um terreno para instalar o seu acampamento ali e ficou naquele lugar. Irmãos, essa decisão de Jacó é muito ousada, à luz de tudo que ele tinha vivido. Ele já sabia muito bem que com Deus a caminhada deve ser segura. O povo de Deus anda por aquilo que Deus ordena que o povo faça, e Deus não permite essas flutuações. Se Deus mandou Jacó ir para Betel, ele não podia ficar parado em Siquém. Então essa decisão dele é ousada. Tão ousada que os próprios comentaristas bíblicos divergem no motivo dele ter parado. Enquanto eu estudava, duas coisas foram observadas por esses comentaristas. A primeira delas, provavelmente Jacó pensava que Siquém estava nos limites de terra que Deus havia estabelecido. Então, pela proximidade, faltava um dia apenas. Ele estava próximo o suficiente para se estabelecer ali. Outros, contudo, divergem, dizendo que como Siquém era um centro comercial, e isso é fato, porque quando o povo pede para que Jacó fique, o povo se recorda: olha, a gente vai dar nossas filhas para os seus filhos casarem, aqui você vai poder comercializar conosco. Nesse ponto, Jacó pode ter considerado que estabelecer-se ali seria financeiramente vantajoso, uma vez que ele era um homem de muitas posses. Ele chega, se estabelece, constrói um altar, invoca o nome de Deus, mas Deus queria ele em Betel. Muitas vezes, irmãos, nós nos vemos na vida como Jacó se viu aqui. Nós condicionamos as nossas escolhas, os nossos posicionamentos, as nossas decisões, não naquilo que agrada a Deus, mas naquilo que é vantajoso para a gente. Muitas vezes nós fazemos isso nas coisas triviais da vida. Vou dar alguns exemplos. Na hora de nós nos casarmos, nós buscamos a beleza, não a virtude. Então, se a pessoa com quem nós nos casamos é bonita e atrativa aos nossos olhos, não importa se falta virtude nela. Afinal, não é, meus irmãos? Afinal, a gente quer mostrar que se casou bem. Quando nós escolhemos um trabalho, nós escolhemos aquilo que é financeiramente vantajoso, mesmo que isso nos afaste da comunidade cristã. Nós não nos comprometemos muitas vezes integralmente com Deus, porque isso pode nos causar a perca de facilidades e de privilégios. Se o ponto em questão do texto é que Jacó considerou vantagem para ficar em Siquém, isso pode refletir aquela obstinação recorrente do nosso coração de não nos relacionarmos com Deus pela fé, desejando sinceramente obedecê-lo, mas desejando o que é mais fácil para a gente. É o falso culto, é a meia devoção, é o fazer o que dá, é o comprometer-se sem que isso custe alguma coisa para mim, é estar lá porque eu quero estar lá, não fazer o que deve ser feito porque Deus deve ser glorificado com a minha vida. Esse é o cenário obstinado de muitos corações e, infelizmente, de muitos cristãos. Como Jacó, muitas vezes nós queremos o que nos satisfaça e não aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Escolhemos com os olhos pela recompensa e não pela fé, visando uma obediência verdadeira a Deus. O resultado dessa má escolha, irmãos, de Jacó, ocupou um capítulo inteiro na Bíblia. Capítulo de número 34. É tão verdade que eu posso pender para a interpretação de que Jacó não deveria estar em Siquém, porque Deus deixou o capítulo 34 inteiro para a gente, para nós vermos que aquela foi uma péssima decisão. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 34, verso 1 e 2,
Rapidamente a Bíblia vai contar para a gente qual foi o primeiro resultado de Jacó se estabelecer nessa cidade. O que era vantajoso para ele se tornou num rio de lágrimas, que a história não foi capaz de apagar. Gênesis 34, verso 1 e 2. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. E quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. O primeiro resultado de Jacó não ter viajado mais um dia é que a sua filha foi mortalmente violada. Se Deus disse para você ir para Betel, não pare em Siquém. Se Deus diz para você chegar ali, não pare no meio do caminho. Todas as vezes que nós cristãos paramos no meio do caminho, nós estamos ficando na região onde as circunstâncias da vida podem nos atingir. Você pode glorificar o Senhor Jesus Cristo por isso? Além dessa situação traumática, tão traumática que se você acompanhar Gênesis 34, você perceberá que Jacó não consegue reagir ao agravo que foi feito. Em Gênesis 34, verso 25 e verso 26, aconteceu uma segunda fatalidade. Tomados pelo ódio por aquilo que havia acontecido com a sua irmã, os filhos de Jacó fazem com que cada homem daquela cidade seja morto ao fio da espada. Verso 25 e 26. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas, entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Uma segunda situação funesta aconteceu. Agora os filhos de Jacó matam ao fio da espada os homens da cidade e saqueiam toda aquela cidade. Uma decisão ruim desencadeou uma série de situações improváveis na vida daquele homem. Quantos irmãos aqui reconhecem hoje que são escravos de más decisões do passado? Levante a mão. Então nós precisamos escolher com prudência, escolher com sabedoria, escolher aquilo que nós temos testemunho bíblico de que glorifica a Deus. Provérbios capítulo 14, verso 12, abra a sua vida e marque esse versículo aí na sua Bíblia. Esse é um verso importantíssimo para quem deseja fazer escolhas com retidão, com prudência, com sabedoria. Provérbios capítulo 14, verso de número 12. Quem achou, diga glória a Deus. Só uma pessoa? A Escritura diz assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando para a estrada da morte. Então, meus irmãos, com muita sabedoria para escolher. Não façam escolhas com cabeça quente. Não façam escolhas na urgência do momento. Não tomem decisões na força da ocasião. Pare um pouco, respire, ore a Deus, considere a sua consciência à luz da Escritura, responda humildemente à pergunta: essa decisão que eu estou tomando glorifica a Deus ou satisfaz minha carne? E depois reflita com moderação, porque uma má escolha pode custar tudo na sua vida. Amém? Você não precisa ser escravo do passado, mas você vive as consequências dele. E Deus quer que a gente tenha um futuro abençoado. Um futuro que é plantado hoje, quando nós decidimos glorificar a Deus em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Quando nós temos todo esse cenário negativo, em Gênesis 34, Gênesis 35 chega para a gente como um relampejo de esperança. É algo glorioso o que esse capítulo traz. Porque agora a gente tem um Jacó que veio de uma luta com Deus ali atrás, que agora se chama Israel, que era valoroso, completamente ferido pelas circunstâncias que ele estava vivendo. Só que nesse cenário de tensão, Deus fala ao coração de Jacó mais uma vez.
Uma das coisas que me surpreende na vida dos patriarcas é que nos momentos mais escuros de sua vida, Deus apareceu e lhes confortou para que continuassem seguindo. Então, pastor, eu ouvi isso, já passou 1 milhão de coisas na minha cabeça e eu sei que eu coloquei o pé aí numa cova, que eu estou numa situação difícil. O que eu faço? Tranquilize-se, meu irmão. Deus sabe que desse lado da eternidade as coisas não vão acontecer a seu contento. Muitas vezes nós vamos falhar, mas a graça de Deus ela é surpreendente porque ela nos lembra sempre de que nós nunca ficaremos escravos eternamente das más escolhas e que muito menos nós seremos sempre escravos do nosso pior momento. A graça sempre nos tira das trevas e nos coloca na luz de uma nova relação com Deus. Talvez o seu hoje esteja enegrecido, terrível, mas a graça de Deus ainda é a mesma e ela pode levantar você. Essa esperança que nós temos. E nesse momento em que Jacó está ferido, uma filha violada, vários filhos culpados do pecado de assassinar uma cidade inteira, e o temor de que agora ele é um acampamento odiado por todos os seus vizinhos, a graça de Deus vem a ele. E Deus lhe fala ao coração mais uma vez. Gênesis 35, verso 1. Abra sua Bíblia. Irmãos, essa fala de Deus é um tapa na cara. A forma como Deus fala na Escritura deve ser entendida à luz do contexto. E a primeira coisa que Deus fala para Jacó é lembrá-lo do que ele deveria ter feito. Olha o que está escrito. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-lhe ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Olha, irmãos, que tapinha. Jacó, o que você está fazendo, Siquém? Não mandei você ficar aí. Então você se apronta. Mude-se para onde eu disse que você deveria voltar e se estabeleça ali. E há um ponto nesse texto que merece a nossa reflexão, essa fala de Deus. Você vai construir um altar em Betel. Esse altar que você construiu em Siquém não era para ter sido levantado aí. Você vai adorar onde eu quero que você adore, você vai levantar altares onde eu quero que você levante altares. Nós não fazemos religião a nosso modo, nós fazemos religião divinamente ordenada na Bíblia Sagrada. Amém? Por isso que a gente procura o tempo todo, enquanto reformamos a nossa fé, não perguntarmos o que funciona na igreja, mas o que a Escritura diz que deve ser feito na igreja. Amém, meus irmãos? Então essa é a nossa pergunta. O tempo de Jacó em Siquém não envolveu fé. Ele tomou decisão sem ponderar a glória de Deus e isso lhe custou caro. Não adianta erguer altares aonde Deus não quer que nós estejamos. Agora Deus ordena que ele conclua a sua peregrinação. Jacó, termina o que você tem que fazer. Não fica parado no meio do caminho. Vá até onde eu te mandei, Jacó. Obedecer a mim é sempre melhor. É o caminho de vida. Essas palavras foram como um raio no coração de Jacó. O coração dele se alegrou. E ele agora se levanta com uma nova atitude diante de Deus. Eu errei, mas Deus falou comigo mais uma vez. Eu fiz algo terrível, mas Ele não desistiu de mim. Eu fiz algo que não foi bom, mas Ele ainda se levantou, pegou na minha mão e me disse: eu ainda tenho algo com você. Aleluia. Ele ouve a voz de Deus e ele entende que Deus exige dele uma nova atitude. E no versículo de número 2 e 3, ele se posiciona. Esses textos são maravilhosos. Abra na sua Bíblia, por gentileza. Gênesis 35, verso 2 e 3. A Escritura diz assim: Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel,
onde eu construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Aleluia. Preste atenção na devoção desse coração. Ele decide largar tudo que Deus não agrada que seja na vida dele. Ele reconhece que Deus tem respondido às suas orações, mesmo nos momentos de maiores angústias. Mas, por fim, preste atenção nessa última frase. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Ele sabia que nem todos os passos dele eram bons, mas ele sabia que Deus estava andando com ele. Aleluia. Irmão, Deus está com a gente. Aleluia. No nosso pior momento e no nosso melhor momento, Deus está com a gente. Não que Ele se agrade de tudo que a gente faça, mas Ele está com a gente. Não que Ele aplauda os nossos pecados, mas Deus está com a gente. Aleluia. Deus é um Pai que não abandona. Glorifica o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Ele é um Pai que não abandona. Jacó reconhece isso humildemente. Parece que eu sinto as palavras de Jacó. O meu pecado fez com que a minha filha fosse violada. Mas Deus tem estado com a gente. Essas palavras devem soar para vocês como um alerta esperançoso. Porque alguns de vocês entraram aqui hoje desejosos de abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Mas Deus tem estado com você por onde você anda. Aleluia. Ele tem caminhado com você. As tempestades não derrubaram você, porque quem ordena o vento e o mar tem estado ao teu lado. E Ele prometeu para a gente na Escritura: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Mas entendamos o ponto do texto. Quando Jacó ouve Deus, a graça desperta no coração dele sentimentos de devoção. E ele entende que ele não pode estar diante de Deus de qualquer maneira. Para aqueles que acreditam que a fé em Deus pode ser vivida de modo parcial, sem uma entrega verdadeira, sem compromisso, as palavras de Jacó são desafiadoras. Porque ele identificou a sua nova atitude e da sua família inteira em 3 pilares. Primeiro, vocês vão jogar fora os ídolos. Rapa com isso. O segundo, vocês vão se purificar. E o terceiro, vocês vão vestir roupas limpas. 3 pontos que destacam a nova atitude que Jacó esperava que a sua família tivesse. Essas 3 ordens refletem com muita clareza o tipo de devoção que Deus espera de nós, o povo da aliança. Fazem com que haja um lampejo na nossa mentalidade. Nós corremos, como igreja, 2 riscos perigosíssimos. Sempre falo isso com vocês, mas nunca é tarde de lembrar. O primeiro erro e o primeiro risco é um risco chamado legalismo. É acreditarmos que Deus nos justificará, que significa nos declarar sem culpa diante dele, pelo nosso esforço recorrente. O legalista acredita que é salvo por sua obediência, e esse é um risco recorrente. Eu não sou salvo pela minha obediência, eu obedeço porque eu fui salvo por uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. A minha obediência demonstra que eu passei pela cruz e recebi salvação. Mas a minha obediência por si só não tem poder de justificação e nem de purificação. Não é penitência que perdoa pecado, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O segundo erro, perigosíssimo também, é o antinomianismo, que é nós pensarmos que a graça nos isenta de qualquer responsabilidade espiritual e moral diante de Deus. E muitos vivem isso. Muitos, em nome de graça, vivem uma vida oca, sem responsabilidade, sem compromisso, sem alegria espiritual.
E isso não é graça, isso é desgraça. E nós não queremos desgraça, nós queremos a graça de Cristo no nosso coração. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? O santo resultado dessa dedicação de Jacó foi visto já no capítulo 35. Quando Jacó ouve a voz de Deus e se posiciona, ele toma atitude diante de Deus. Irmãos, o que eu gosto na igreja é que a gente sempre chega na igreja com alguma situação incompleta e mal resolvida. Quem mais, além do pastor Sérgio, passa por isso recorrentemente? E a gente chega aqui, irmãos, e a gente apanha de todo lado. É um hino, é um conselho ali fora, é a pregação, é a leitura, é a gente pá. E a gente sai daqui, né, coerente, não. Diante de tudo que eu ouvi, eu vou fazer isso. Todas as vezes que nós ouvimos, obrigado, meu filho. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, ela gera em nós um reposicionamento, uma nova atitude. E quando nós fazemos isso, Deus, graciosamente, pela mão da sua boa providência, age em nosso favor. Quando Jacó se posiciona e ele manda toda a sua família se posicionar, a primeira coisa que acontece é que Deus tira o maior temor que estava no seu coração. Gênesis 35, verso 5, leia na sua Bíblia. Eles partiram e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó. Jacó tinha a preocupação de que aquilo que os seus filhos fizeram em Siquém fosse agora motivo para que a cidade se levantasse contra o seu acampamento. E ele era somente um acampamento de peregrinos. Qualquer cidade que se levantasse os derrotaria. Mas Deus aqui agora assume a responsabilidade de sustentar o seu povo. E a Bíblia fala que o terror de Deus foi sobre as cidades. É como se a própria presença de Deus visitasse pessoalmente cada cidade, dizendo: em Jacó vocês não tocam. Jacó é meu. E eu tenho promessa com ele, promessa com a sua descendência. Lá vocês não vão mexer. Irmãos, nós ouvimos hoje, estarrecidos, os relatos que o nosso irmão Mateus passou sobre a situação da Coreia do Norte. Um país que recorrentemente me causa muita atenção e indignação por imaginar que era um país muito próspero e que enfrenta hoje um tempo difícil como nação. Nós estamos assistindo em casa, eu e minha esposa, aquela série da Advogada Extraordinária, que certamente já pegou muitos de vocês aí, né? Eu descobri que essas séries coreanas não tem muita besteira, né? Não tem muita indecência, dá para você assistir com um pouco mais de tranquilidade. E nós vemos ali a riqueza da Coreia do Sul, que não se rendeu aos encantos do comunismo. E a Coreia do Sul é um país vastamente evangelizado. Então você vê como a igreja, além de beneficiar espiritualmente uma nação, ela promove um ambiente de liberdade para que a própria prosperidade social aconteça. Então a gente tem ali uma divisa de duas Coreias, dois povos, só que um deles vive os espectros de abandonar a Deus e o outro vive as benesses de permanecer dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E isso gera em nós uma tensão, uma preocupação, não é? Porque nós estamos diante de um cenário em que muitas vezes nós não percebemos que a igreja faz muito mais do que somente evangelizar. Os cristãos são bons patrões, bons profissionais, bons pagadores de impostos, pessoas que sustentam moralmente a sociedade. Então nós precisamos valorizar isso. E eu vejo, meus irmãos, essa situação da Coreia do Norte com muita preocupação, e eu acho louvável o que o Mateus está fazendo, e espero, Mateus, que a gente faça isso sempre, viu? A gente se lembrar dessas coisas para que a gente possa entender que nós somos um só povo, nós somos o corpo de Cristo na face da terra, para nunca perdermos de vista a nossa missão como povo sacerdotal, como intercessores de uma igreja que sofre no mundo. Louvado seja Deus. Essa dedicação de Jacó fez com que todos os países vizinhos ali que poderiam persegui-lo fossem assombrados. Quem sabe a nossa dedicação na obra missionária, a nossa oração, não pode provisionar essas bênçãos para eles também. Eu creio nisso, meus irmãos. Quem mais queria dar glória a Deus aí, em nome de Jesus? Essa foi a primeira coisa.
A própria presença de Deus conteve a revolta das cidades. A Escritura diz que operando Deus ninguém impede. Então Deus agiu ali. Nós, povo de Deus, repousamos alegremente na certeza de que pela soberania de Deus, nenhum mal vai chegar em nós sem ser autorizado por Deus. Deus está cuidando de você. Você pode descansar nisso? Deus está cuidando de você. Mas, pastor, está passando uma prova enorme, o senhor nem sabe. Essa prova ia ser maior se Deus não tivesse intervido. Então, Deus dá para a gente até a medida da aprovação, porque Ele nunca permite um peso maior do que o que a gente pode carregar. Não está na Bíblia isso, mas é uma verdade que nós podemos firmar, porque vivemos em um universo governado soberanamente por Deus. Quantos acreditam nisso? Podem louvar o nome do Senhor. Além da proteção dada a Jacó e ao seu acampamento, a Escritura também afirma que Deus falou mais uma vez com Jacó. Depois de dar a ordem corretiva para Jacó, e ver que Jacó atendeu a ordem, se posicionou, abraçou uma nova atitude, Deus agora falou com ele mais uma vez. E lembrou a ele das promessas que já havia lhe feito. E eu pensei, a importância de Jacó ouvir isso. Porque, irmãos, quando a gente está meio torto, quem já ficou torto na fé aqui, além do pastor Sérgio, alguma vez? A gente não consegue acreditar que Deus pode fazer algo por nós, porque nós reconhecemos, em verdade, a santidade de Deus. Quando a gente está meio torto, a gente fica meio preocupado. Mas será que Deus ainda pode fazer alguma coisa na minha vida? Mas uma coisa que eu percebo na vida dos patriarcas é que as promessas de Deus são fiéis, porque Deus é fiel. Deus não condiciona as suas promessas com a nossa fidelidade pela imperfeição da nossa devoção. Nenhum de nós vai ser perfeito em vida, mas porque Ele é fiel, o que Ele fala, Ele cumpre. Jacó pôde entender isso agora. Quando Deus fala com ele, Deus o relembra de tudo que já havia lhe prometido. E agora Deus posiciona Jacó finalmente na posição que ele ocuparia nacionalmente em Israel. O de ser o terceiro dos patriarcas, o que encerraria essa etapa da revelação de Deus à nação. Abra sua Bíblia em Gênesis 39, do verso 9 ao 15. Com essa leitura, nós terminaremos essa parte em que nós narramos a história. Depois a gente vai partir para várias aplicações possíveis daquilo que a gente aprendeu. Gênesis 35, do verso 9 ao 15. A Escritura diz assim: agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou, dizendo: o seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, o seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre os seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e a Isaque. Sim, eu a darei a você e aos seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus havia falado com ele. Amém, meus irmãos? Então aqui Deus posiciona agora, finalmente, Jacó, nomeado como Israel, como o último dos patriarcas. E perceba que na palavra de Deus, agora, Deus menciona descendentes no plural, diferente de descendente no singular, que era uma voz recorrente nas outras palavras, porque a partir de agora os patriarcas se encerram, e essa promessa da vinda do Messias está agora na descendência toda. Jacó tem 12 filhos, então agora essa promessa pode se cumprir na descendência de qualquer um deles. Publicamente ele afirma sua dedicação a Deus, ele construiu o altar, eu sou crente. Publicamente ele assume um compromisso de não servir outros deuses. Publicamente ele assume o compromisso de manter-se puro diante do seu Senhor e de caminhar em novidade de vida. Amém, meus irmãos?
A nossa consagração pessoal a Deus, irmãos, não é uma opção. Fale para quem está do seu lado. A gente não pode escolher se vai ser compromissado com Deus ou não. Diga para eles. Você pode escolher se hoje você vai comprar o frango do irmão Edson ou se você vai no McDonald's comer Big Mac. Você pode escolher hoje se você vai sair daqui para sua casa fazer comida ou se você vai para o shopping passear. Você pode escolher várias coisas. Mas no que tange a nossa dedicação com Deus, não é uma escolha, é um mandamento a ser obedecido. Se você faz parte da aliança com Deus, essa aliança prevê que você assuma os compromissos da aliança. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? A relativização da fidelidade a Deus é um grande desafio do nosso tempo. Lembrem-se, nós vivemos num mundo pós-moderno, onde não há verdade absoluta. E o resultado disso se vê na igreja, quando as pessoas querem servir a Deus do seu jeito. Servir a Deus de qualquer maneira. Fazer do jeito que melhor lhe parece. Quem já viu isso acontecer alguma vez? Dá uma glória a Deus aí. Deu até uma coceira na garganta agora, viu? Agora aperta o cinto que a gente vai apertar um pouquinho. Mas, gente, eu estou bonzinho, mansinho hoje. Calma, eu deixei o melhor para o final, segura. Irmãos, muitos cristãos têm usado a graça para viver uma vida oca, vazia, chata, sem graça, sem fruto. A salvação é uma obra da graça do começo ao fim. Você pode glorificar a Deus por isso? Você é salvo por Jesus, você é sustentado por Jesus, você vai entrar no céu só por causa de Jesus. Ele nos salva do começo ao fim. Solos Christus, esse é o lema dos reformadores. A salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós não merecemos o céu. De forma alguma, Deus nos oferta essa dádiva gratuitamente pela fé do começo ao fim. Deus revive mortos, resgata prisioneiros do seu cativeiro espiritual, tira pecadores das garras de Satanás para que sejam filhos seus perdoados. Mas nós somos salvos para obedecermos a Deus. Se você diz que foi salvo, mas você continua um mentiroso, um ladrão, um chato, um irresponsável, que vive como se Deus não existisse, eu não sei que salvação foi essa que você recebeu. Quando a salvação não traz para nós um sentimento de responsabilidade por Deus, você foi salvo por uma pessoa, não pelo Deus Santo que nos salva para a santificação. Você pode glorificar a Deus por isso? Nossa, esse glória foi baixo. Não é? Não, pastor, mas eu estou indo IPR porque aí eu posso fazer um monte de coisa. Não, presta atenção, tudo que são tradições humanas, costumes, de fato a gente não está falando disso. Nós estamos falando daqueles temas morais que fazem parte do que significa ser povo de Deus. A Escritura continua dizendo, sede santos porque o Senhor teu Deus é santo. E nós não podemos mudar isso. Amém, meus irmãos? Nós somos salvos pela graça para obedecermos a Deus. A obediência não salva o pecador arrependido, mas demonstra que ele já foi salvo dos seus pecados. Como afirma Calvino com muita propriedade, a fé que salva nunca vem sozinha. Ela sempre traz consigo boas obras que glorificam a Deus. Tito capítulo 2, verso 11 ao 14, abra na sua Bíblia. Irmãos, nenhum ensino apostólico deixa isso mais escancarado do que esse. Tito, capítulo 2, verso 11 e verso 14. Abra na sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém, meus irmãos? Então repita comigo, eu sou salvo pela graça do começo ao fim. Foi Jesus que me salvou e não as minhas obras.
mas eu devolvo a Jesus da salvação que recebi, vivendo para a glória de Deus. Tem glória nessa hora? Então, como que eu vou crescer em dedicação a esse Deus que me salvou? Como que eu vou crescer na minha consagração pessoal? Vamos nos lembrar do que Jacó fez. Vamos jogar fora os ídolos, vamos purificar as nossas vidas e vamos vestir roupas novas diante de Deus. As irmãs já coçaram a cabeça, o pastor vai falar de saia. Vou não, fica tranquilo. Vou te explicar o que isso significa. Primeira coisa que Deus espera de nós, irmãos, essa é a principal, é que nós abandonemos toda idolatria. Idolatria não combina com o povo de Deus. Nós não podemos ter falsos deuses conosco. Os primeiros dos 10 mandamentos tratam especificadamente disso. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 5. Deus eternizou no decálogo, nos 10 mandamentos, que nós não podemos ter outros deuses conosco. Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 5. A Escritura diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então não pode haver idolatria no meio do povo da aliança, nós não temos outro Deus além do Senhor. O que é importante nós apontarmos sobre isso, meus irmãos? Primeiro, em nosso culto, não recorremos a nenhum ídolo de pedra ou de gesso, porque a Bíblia proíbe que o seu povo recorra a tais coisas em sua adoração. Então, se você olhar aqui em volta, não tem uma imagem de Jesus aqui. Não tentamos representar a Deus com nenhum tipo de ícone, porque Deus é aquele que é irrepresentável. Por que fazemos isso? Porque adoramos em espírito e em verdade o Deus invisível, que se revelou somente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas esse Cristo voltou aos céus e assentou ali. Já não o vemos, mas reconhecemos a sua presença na pregação da Escritura, quando expomos publicamente que ele desceu do céu, morreu na cruz, ressuscitou e está no meio da comunhão do seu povo, que é a igreja. Não temos ídolos aqui. Mas pastor, não pode pôr a mãe de Jesus? Não, ela está morta esperando a ressurreição. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, o homem é o único. Não temos. Deu aquele alívio, né? Mas calma. Calma que vai chegar para você também. Não adoramos homens também. Não veneramos ministros. Não temos outro mediador a não ser Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não entendi, pastor. Nossa, Dias Lopes vai pregar aqui do lado. Vou lá. Tem culto na minha igreja, mas eu vou lá. Por quê? Porque ele é famoso. O Jesus de lá é diferente do daqui? Não adoramos homens. Somos edificados pela vida de santos ministros de Deus. Mas se o assunto é adoração, não importa o lugar, se a comunhão dos santos invocam o Deus verdadeiro. Não, eu estou provado, eu vou lá na irmã que revela. A irmã vai fazer uma oração forte por mim. Não existe oração forte. Existe Deus forte que responde oração de crente fraco. Se você vai buscar oração forte de irmã de revelação, você é fraco na sua fé. Você não confia em Jesus Cristo, você confia em homens.
Eu não vou buscar a bênção. Deus está comigo, Ele é a fonte das bênçãos. O que tiver que chegar na minha mão vai chegar pela divina providência de Deus. Não desmereço com isso os sagrados dons do Espírito Santo, as obras carismáticas de Deus. Mas elas vão acontecer na dispensação de Deus por sua divina providência, sem que eu corra atrás delas. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá, Juninho, vamos lá, que teu irmão lá que está revelando tudo. Não, eu vou ficar lá onde eu estou, porque lá a Escritura está sendo revelada, e isso para mim que importa. Amém, meus irmãos? Porque se você corre atrás disso, você é idólatra, adorador de homens, adorador de nomes, adorador de pessoas. Apertou um pouquinho? Vou mais um passo. Ai! Um ídolo é qualquer coisa que amemos mais do que amamos a Deus. Se lê a Bíblia todo dia, não dá tempo. Ué, mas dá tempo de ficar no Facebook? Dá tempo de fazer a sua academia? Não, porque eu quero ficar fitness. A fitness do crente é joelho no chão, jejum e oração e Bíblia. Não é? Só lembrando, Mateus 6,33 continua escrito na Bíblia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as suas prioridades? Não adianta ficar bonito na foto se você está feio no céu. Você lê a sua Bíblia todo dia? Você ora todos os dias? Você bate continência para o general da tua salvação todos os dias? Ou você tem vivido uma vida de responsabilidade baseada no seu sucesso, na sua capacidade, no seu potencial? Se você é o que é pela graça de Deus, é porque Ele tem sustentado você. Não guspa na face daquele que te abriu portas, que te perdoou, que te salvou da condenação do inferno. Honre ao seu Deus nas mínimas coisas. Tudo que você ama mais do que você ama a Deus é um ídolo. Dinheiro é um ídolo, fama é um ídolo, sexo é um ídolo. Prazeres lícitos e ilícitos podem se tornar ídolos na sua vida. Somente Deus pode ocupar o nosso coração. Aleluia. Nós só amaremos verdadeiramente as coisas à nossa volta se primeiramente amarmos a Deus sobre todas elas. Os conselhos do apóstolo permanecem firmes. 1 João 5,21. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Apocalipse 22:15. Do lado de fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Deuteronômio 6:4 é o lema da igreja, do povo da aliança. Aleluia! Existe um só Deus. O Senhor teu Deus é o único Senhor e só a Ele prestará culto. Quantos creem nisso? Podem adorar o nome do Senhor Jesus. Então, quem aqui acha que tem algum ídolo para jogar fora, levanta a mão. Né? Vamos tirar de casa? Vamos jogar fora? Né? Vamos tentar equilibrar melhor a balança? Não é? Importante. Segundo, a necessidade da purificação espiritual. O povo da aliança deve ser purificado dos seus pecados. Isso são duas coisas. A primeira, a lavagem dos pecados inicial, aquela que aconteceu quando nós cremos em Cristo. Fomos perdoados, justificados, fomos santificados por Ele. Esse é o processo em que Deus graciosamente entra em aliança com a gente. É Deus pegar o Vini, passar ele no chuveiro da graça, lavá-lo dos pecados dele e falar, está limpo na minha presença, vai viver tua vida para a minha glória. Essa é a primeira parte. Quem já passou por ela, dá o glória a Deus mais alto que você puder dar, em nome de Jesus. Isso é benção. Só que agora tem a segunda. Porque quem foi lavado se suja de novo. Não é? Ô, irmão, a coisa mais triste é quando você se arruma para ir numa festa e vai escovar o dente e cai pasta na camisa.
E pasta não sai, irmãos. Ô, desgraça. Aí você tem que tirar. Quem já passou por isso além do pastor Sérgio? 2 vezes por mês. Boca furada. Nem a barba segura, ainda escorre. É só Jesus para ter misericórdia, né? Mas depois que eu fui lavado, eu me sujei novamente várias vezes. E quando isso acontece, eu preciso recorrer novamente ao mesmo pecado que me lavou, ao mesmo sacrifício que me lavou. Porque no sacrifício de Cristo, todos os pecados que eu cometi foram perdoados. Eu corrigi depois. Todos os meus pecados foram perdoados. Então eu recorro, Senhor, falhei, menti, desejei, invejei, mas eu recorro novamente à cruz, Senhor. Eu sei que ali o meu pecado foi punido por Cristo e eu odeio o que eu fiz. Peço que o Senhor me lave novamente. E isso vai acontecer até o final da minha vida, até que Ele venha. Eu vou ser lavado novamente, recorrentemente. 2 versículos bíblicos garantem que isso acontece conosco. O primeiro deles mostra o que a morte de Cristo fez por nós ao nos salvar. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quem deseja entrar na Nova Jerusalém aqui, dê um glória a Deus bem alto. Você vai entrar lá porque você lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, é a morte de Cristo que nos purifica para a salvação. Só que a gente continua pecando. O pecado está sendo mortificado na nossa vida dia após dia. 1 João 1:9 fala o que devemos fazer quando pecarmos. A Escritura diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação para você aqui nessa manhã. Conta para Jesus o que aconteceu descaradamente, não maquia não. Ai Deus, eu fiz, mas é culpa do Mateus Salazar, porque ele fez, ele me deixou nervoso. Não, você fez porque você é fraco nos seus valores, fraco na sua devoção, fraco no seu compromisso. Ninguém é culpado pelos meus pecados. Eu peco porque eu amo o pecado. Porque se eu não amasse o pecado, eu não pecaria. Então eu preciso que a graça me sustente na presença de Deus para eu amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. 1 João 2, verso 1 e 2. João ainda orientando: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas os pecados de todo mundo. Cada cristão da face na terra, seja no Brasil ou na Coreia do Norte, recorre ao mesmo sacrifício, ao Calvário, onde Cristo morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Não quero fazer uma longa exposição para lembrar vocês do que é pecado, mas é bom, a gente nunca fala disso, né? Então quero situá-los na Bíblia do que é pecado. Primeiro, tudo que não é feito pela fé é pecado. A Escritura diz isso em Romanos 14:23. Cada decisão, cada posição que não é tomada visando a glória de Deus, você está pecando contra Deus, até aquilo que é virtuoso. Segunda coisa, toda iniquidade é pecado. 1 João 5:17, qualquer maldade que você comete, você está pecando. Nós somos chamados para o bem. Você pode glorificar a Deus por isso? E bem de verdade, não o ódio do bem que a gente está vendo no discurso político aí de ultimamente. Né? 2 grupos de cachorro brigando pelo mesmo osso, fazendo atrocidades, não é? Muitas vezes em nome de Deus. Ódio do bem. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Nosso general é Cristo. As obras da carne são materializações do estado pecaminoso do nosso coração. Todas as vezes que isso acontece conosco, a gente pratica isso, a gente está dizendo que áreas de nossa vida não se converteram ainda totalmente. Esse eu vou ler. Gálatas 5, verso 19 e 21. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus. Quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões,
divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Pastor, eu estava meio sem perspectiva do que eu podia ou não podia fazer na IPR. Está na Bíblia. Leia o manual. Qualquer uma coisa dessa aqui, você está materializando aquilo que governa o seu coração. Amém? Né? Deu até vontade de coçar o cabelo, né? Estreitou. O Mateus não coçou porque não tem. Né? Deu uma vontade, estreitou. Maldade, pequei. Estreitou. Vai brincando com seus acessos de raiva. Eu sou assim mesmo. Pecador. Vai brincando com a sua inveja. Eu queria falar bem que nem o Ed. Né? Invejoso. Isso é pecado. Não, eu quero esbanjar. Eu quero esbanjar. Eu vou fazer e acontecer. Não é? Festanças desregradas. Glutonaria. Irmãos, a gente condena às vezes um copo de cerveja, mas a gente passa pano para crente que come que nem um boi. Crente não bebe, mas come. Glutonaria é um pecado gravíssimo. Não está aqui, mas Edson, glutonaria é pecado. Ele deu um terra lá. Então, ao invés da gente ficar atirando um para o outro, vamos pedir para Deus nos lavar dos nossos próprios pecados. E vamos ajudar humildemente os nossos irmãos a melhorar, não porque somos melhores do que eles, mas porque nós estamos no mesmo barco, indo para o mesmo céu, sendo guiados pelo mesmo capitão, que é Jesus Cristo. Amém? Então, olha para quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: olha, você é cheio de pecado. Pode falar para ele que ele é. Mas eu vou te ajudar a chegar no céu. E aí você pergunta para ele: me ajuda também, por favor? Amém? Irmãos, estou atrasado. Vou precisar de mais 5 minutos. Vou correr. Por fim, a nossa dedicação também fala da nossa nova vida em Cristo. Jacó disse que vestiria vestes novas. Isso remete a nós, a nossa necessidade de nos revestirmos de Cristo. Os judeus praticavam banhos cerimoniais sempre que eles tinham que se rededicar. Eles tomavam banho, vestiam uma roupa nova e falavam: agora eu vou agir diferente. Os cristãos herdaram essa prática e essa prática foi eternizada no batismo em águas. O batismo em águas lembra uma ablução, que é o nome que é dado a esse banho cerimonial. Só que o batismo tem uma simbologia para nós, que é nos revestirmos da vida de Cristo. Gálatas 3:27 diz assim: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Então, quando eu sou mergulhado em água, unido a Cristo na salvação, isso aconteceu pela fé, mas eu simbolizo no ato, eu estou me revestindo de Cristo. Eu estou recebendo a justiça dele acreditada na minha vida para agora viver em novidade de vida. Romanos 6:4 diz a mesma coisa: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Aleluia, o poder de Deus te capacita para obedecê-lo, para viver uma vida nova na presença dele. A nossa união com Cristo produz o fruto do Espírito em nós. O caráter de Cristo vai sendo incluído aqui dentro. Eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus. Às vezes, principalmente nós que viemos do movimento pentecostal, a gente é muito preso com a promessa: Deus me prometeu que ia para o Japão. Deus me prometeu que ia pregar nos 4 cantos da terra. Deus me prometeu que ia me levantar para cantar. Não são promessas bíblicas essas. O objetivo da vida cristã não é o meu alcance ministerial, mas a minha transformação à semelhança de Cristo. Eu fui predestinado para ser conforme a imagem do Filho. O meu crescimento em Cristo não é medido pela quantidade de línguas que eu falo, mas é pelo quanto que eu me pareço com Jesus Cristo. Gálatas 5, do 22 ao 24, olha o que a Bíblia fala que o Espírito produz em nós. O Espírito produz esse fruto: amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Então, você quer saber o quanto que você está crescendo? É o quanto que você se torna parecido com Jesus. Então, de vez em quando, pare e fala assim: eu amo como Deus ama. Eu sou alegre como Jesus foi alegre. Eu sou pacificador como ele, príncipe da paz, promoveu a paz. Eu tenho a paciência que ele teve com os pecadores. Eu sou amável. Eu sou bom. Eu sou fiel. Eu sou manso. Eu suporto com resiliência as aflições da vida. Eu tenho domínio próprio. Eu consigo refriar o meu instinto pecaminoso. Essa é a obra que o Espírito deve estar fazendo em vocês. E detalhe, vocês já têm o fruto. O fruto não vai ser dado. O fruto já foi dado quando você creu. Agora você tem que crescer nele. Você já é tudo isso. Você só não se esforça para viver à luz dessas verdades. Amém? Então você pode fazer tudo isso para a glória de Deus. Quem se encontra com Deus em Betel, nunca mais vai permanecer o mesmo. A palavra Betel significa a casa de Deus. Foi em Betel que Deus apareceu a Jacó pela primeira vez e era ali que Deus o aguardava para concluir uma etapa importante da sua história. Havia vida abundante em Betel, esperando Jacó, mas ele preferiu estacionar em Siquém, onde só existia incredulidade, mentira, violência, pecado, ódio. Isso remeteu para mim o triste quadro daqueles que, mesmo sabendo que Betel já existe, a graça já existe, preferem ficar estacionados no mundo aí, aonde o pecado impera, aonde a irreverência impera, onde Deus não é honrado e adorado. Quantos pecadores caminham a passos largos para o inferno? Mortos em seus delitos e pecados, eles são incapazes de contemplar a glória de Deus. Escravos dos seus pecados, eles permanecem aprisionados no seu cativeiro, esperando que o justo juiz lavre a sua sentença. Não amam a Deus, não buscam a Deus, não honram a Deus. É o triste cenário registrado em Salmo 14, do verso 1 ao 3, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se, praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Essa é a situação da nossa sociedade, do homem sem Deus, não é? Gerou-se um debate em off da postagem que eu fiz no grupo de membros essa semana sobre a questão do livre-arbítrio. Então, está aqui o verso. Faça uma boa exegese dele e defenda que o homem pode buscar a Deus, à luz desse texto. Mas vocês se recordam que em Betel que Jacó viu a escada. Quem se lembra disso? E essa é a escada que nos relembra que Deus desceu do céu para fazer aquilo que a gente não podia fazer: estourar o nosso cativeiro, quebrar as nossas correntes, segurar na nossa mão e ser glorificado pela nossa salvação, porque é Ele que restaura o homem. Deus misericordiosamente desceu a nós. E Ele fez isso para nos tirar de Siquém e nos levar de volta a Betel. Deus quer que eu e você estejamos na sua casa, na igreja, na santa comunhão daqueles que foram perdoados por Ele e justificados dos seus pecados. Jesus se fez carne para te trazer de volta para Betel. Jesus sangrou na cruz para te trazer de volta para Betel. Jesus suportou a ira de Deus para te trazer de volta para Betel. Jesus morreu na cruz para te trazer de volta a Betel. Jesus ressuscitou para te trazer de volta a Betel. Jesus voltou aos céus para preparar a sua ida a Betel. E Ele voltará um dia para te colocar em Betel para todo sempre. A Bíblia promete perdão para cada morto espiritual que Cristo reviver.
Quantos já foram revividos aqui? Por que você vai permanecer na morte em Siquém, se você pode desfrutar de paz e alegria abundante em Betel? Colossenses 2:13 é a promessa mais gloriosa da Escritura. E a vocês outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os seus pecados. Talvez nessa manhã, ao ouvir o Evangelho, você sinta o peso de uma vida distante do Senhor e as tristes consequências de permanecer em Siquém, onde há morte, onde há incredulidade, onde há pecado. Mas eu te convido a voltar os olhos para Betel nessa manhã e ver que Cristo já desceu do céu para te salvar. Betel te espera de braços abertos, os mesmos braços que sangraram na cruz por você. Fique de pé, em nome de Jesus.